O Wagner, ele que é funcionário público, mora na cidade de Valinhos, é uma pessoa com deficiência, e eu não falo só que ele é deficiente, eu falo que ele é uma pessoa com deficiência, Wagner, porque antes da deficiência vem quem, Wagner? A pessoa. A pessoa vem antes da deficiência. Obrigado por estar aqui. Gente, o Wagner também é radialista, o Wagner já foi vice-presidente do Conselho da Pessoa com Deficiência, hoje você faz parte de qual parte hoje do Conselho? Hoje eu estou na Comissão de Acessibilidade do Conselho da Pessoa com Deficiência de Valinhos. Ô Wagner, conta um pouquinho pra gente do teu trabalho em defesa da pauta com a pessoa com deficiência. Conta um pouquinho da sua história, como que tudo isso aconteceu. Primeiro, Danilo, obrigado pelo convite, está participando, conversando. E nós dois, você falou da causa da pessoa com deficiência e a comunicação. Então, a gente tem essas duas ligações, rádio, toda a história da sua família com a comunicação. Danilo, hoje estou com 50 anos de idade, eu tive... Tá jovem. Gente, se você tivesse querido isso, eu falar, Danilo, esse cara não tem 50 anos, não. Eu ia falar uns 40, 41, mais ou menos. A forma é boa. A forma é boa. Eu tive polio, paralisia infantil, quando eu tinha 2 anos de idade. Poliomielite, com 2 anos de idade. Para quem não conhece, Wagner, o que é poliomielite? Bom, vamos lá. A poliomielite, só para a gente entender, primeiro que assim, o Brasil, se a gente pegar a década de 50, 60, 70, nós tivemos um surto da poliomielite no Brasil. E a poliomielite, como que você contrai a poliomielite? Através da saliva, de fezes. Então, por isso que a gente fala muito do saneamento básico, quando fala muito da cobertura vacinal. E eu venho da década de 70, sou de 74. O Danilo, a primeira vacina da polio, ela é de 55. Então, a gente imagina, eu sou de 74, muito pouco ali. A efetividade, que foi a vacina Sabin, ela só foi lá em 1961. Só que naquela oportunidade nós não tínhamos, por exemplo, era 2 doses da vacina. Então as crianças tomavam uma, mas por logística, eu estou falando da década de 70, você acaba não tomando a segunda dose ou não tomando nenhuma dose. E eu tomei uma das doses, só que depois foi-se entender que a polio você precisava ter 2 vacinas, mas só em 1981 que começou essa cobertura vacinal. Então eu tive a polio, no meu caso... ela afetou os membros inferiores, então eu uso a órtese. A diferença de órtese e prótese. A prótese, quando você não tem quem amputa a perna, coloca uma prótese. E no meu caso é uma órtese, que, por exemplo, o óculos é uma órtese para dar sustentação na minha perna. Então ela pegou o meu braço, pegou um pouco do rosto e também as pernas. Então foi o que a paralisia. Ela ataca o sistema nervoso e a medula. E ela tira toda a sua musculatura. No meu caso, tira a minha sustentação, que seria a musculatura da minha perna. Por isso, inclusive, hoje, a gente tirou aqui, mas não tem problema nenhum a gente mostrar. Pega aqui, André, né? É André. André, pega aqui pra gente. Pode trazer aqui, André, por favor. Isso aqui, as minhas amigas... São as suas amigas. Eu quero mostrar, sabe por quê? Sabe por quê, Wagner? Porque quando eu vi você entrando aqui no nosso estúdio hoje, e eu vi você com as suas amigas, como você diz... Isso é um acessório, né, André? Sim. Assim, tem gente que usa um brinco, tem gente que usa um colar, tem gente que usa um relógio. Esse é o seu acessório. E um detalhe, quando a gente fala, eu dou algumas palestras sobre pessoas com deficiência, eu dou dicas de convivência. E o que eu falo? O que eu fiz aqui agora é o que eu falo para não fazer nas minhas palestras. A muleta canadense, ela nunca pode ficar longe da pessoa com deficiência. Porque se por algum momento acontece alguma coisa aqui... você vai correr. Sim, eu já saio correndo aqui. O André vai correr, o pessoal vai correr. E eu tenho que estar com as minhas moletas. Essas aqui é do tipo canadenses, né? Que foi inventada no Canadá. E você coloca de braço, assim que a gente coloca debaixo do braço. Então, desde os 2 anos de idade, na verdade, quando eu era criança, eu andava me arrastando, porque eu queria jogar bola, eu queria soltar pipa. E isso aqui atrapalha. Eu vim usar mesmo, Danilo, a partir dos 13, 14 anos. Até essa idade, eu me arrastava mesmo. Mas assim, jogando bola, sendo goleiro, né? Foi uma infância maravilhosa, assim, muito, muito feliz. Ô Wagner, conta um pouco para mim. Quando você era garoto, como que era a convivência com os demais garotos? Danilo, criança não tem preconceito. Nós, adultos... temos o preconceito. Temos o preconceito. A criança, ela te chama para brincar. No meu caso, eu morava em Mauá, na ABC Paulista, na periferia.
de Mauá, e a gente andava muito, por exemplo, ia jogar bola numa rua de cima, na rua de baixo. E o que os meninos faziam para me levar? Pegavam carriola de pedreiro, que naquela época o bairro estava sendo construído, então toda casa tinha uma carriola. Me jogavam em cima. E aí ia brincando. E aí, virava diversão. Virava diversão. Ou na garupa de bicicleta, subia na garupa de uma bicicleta e a gente ia brincar de um lado. Não houve assim. Eu tive uma infância que eu falo muito boa mesmo, né? Por gostar de futebol. Eu jogava, né, gostava de jogar bola e os meninos gostavam, por quê? Você deve ter jogado bola, é o seguinte, ninguém gosta de ir pro gol, né? Já viu que o cara tem pinta de jogador. Tem pinta de atleta, ó. Põe na geral, na geral, por favor. Isso, Lua. Põe na geral. Eu joguei muita bola, o Wagner. É o pé, né? A gente vê o jeito de pisar na bola. E ninguém quer ir pro gol. E eles tinham um goleiro fixo. Então virou o Wagner. Todo mundo me queria no time. Quando ia começar, meu time é fulano, Danilo, André, Wagner. Por quê? Não precisava ficar fazendo revezamento. Eu seria sempre o goleiro fixo ali. Então, eu joguei bola, soltei pipa. Foi, assim, uma infância muito boa mesmo. E quando foi que você entrou pro rádio, pro mundo do rádio? Você já é funcionário público na Prefeitura de Valinhos. Isso. Há quantos anos você está na Prefeitura? Desde 2013 na Prefeitura, mas eu nunca abandonei o rádio. 10 anos já na Prefeitura, 11 anos já quase. Vou para 11 anos na Prefeitura. E como que foi a sua introdução no rádio? Bom, Danilo, primeiro eu sou um apaixonado pelo rádio. A rádio AM, aquela coisa. A rádio raiz. O rádio raiz, o rádio de antena que eu falo, porque hoje a gente tem o rádio da internet, né? Mas aquele rádio, você olhar a antena da rádio lá em cima. E eu sempre fui um ouvinte, né? Eu sempre consumi muito rádio. Eu acho que até a deficiência tem um pouco a ver com isso, porque como eu não poderia toda hora estar saindo, né? Era mais em casa, o meu amigo, por exemplo, hoje seria o celular, mas naquela época era um rádio AM. E eu ficava ali... Era o companheiro. Era meu companheiro. Ali ouvindo as rádios, ouvia tudo. Então, assim, e sempre gostando de futebol, eu ouvi muito Eli Correia, Paulo Barbosa, Hélio Ribeiro, Paulo Lopes. Aí a gente vem para a região aqui, o Tedeschi, todo esse povo aí, Jair do Prá, enfim, todo esse pessoal a gente acaba ouvindo muito aqui. No rádio esportivo, a mesma coisa. Os Fiores Gilhote, os Mar Santos, Éder Luiz, eu consumia. E eu tenho... Ceará, exatamente, Ceará. Inclusive, teve com a gente no meu podcast, Luiz Ceará. Beijo no seu coração, Luizão. Ceará é uma pessoa maravilhosa. Eu tive a oportunidade de conhecer os Mar Santos através do Ceará. Ceará, que legal. Um abraço, um dos ídolos. E eu comecei a amar o rádio. E dessa de gostar muito do rádio, eu queria participar de rádio. Aí o que eu fazia? Eu desenvolvi uma técnica. Eu era o louco da rádio. Toda emissora de rádio eu ligava para tentar falar no ar. E quando rolava o assunto, eu pedia para narrar um jogo. Por quantas vezes tinha igreja? Eu lembro uma vez que eu liguei, era 00:30 numa rádio, numa TV, emissora de televisão, e o pastor estava fazendo uma oração. E ele colocando as pessoas ao vivo. Aí ele me colocou ao vivo. Num determinado momento eu falei, pastor, posso narrar um jogo? Aí ele olhou e falou, narrar um jogo? Ele falou, meu filho, eu não sei o que é, mas Deus abençoe. Então, aí nesse material eu consegui um dia gravar um piloto. Que legal. E desse piloto eu levei para a Rádio Planalto de Vinhedo e lá começou o plantão esportivo. E você está lá até hoje? Não, depois eu fiz outras rádios. Planalto, aí eu vim para a Rádio Central de Campinas, fui para a Difusora de Jundiaí, Rádio Cidade de Jundiaí, Rádio Brasil de Campinas. Legal. E assim, hoje eu faço parte da Rádio Valinhos FM. Que é uma rádio local lá da cidade. Muito bom. Sempre nessa parte da locução. Ô, Wagner, quero convidar você para a gente participar juntos de um podcast, para que a gente possa falar sobre todas as histórias. Né? Aqui a gente não tem muito tempo na TV, mas eu quero convidar você para estar junto comigo num podcast de 1h30, para a gente também fazer um podcast lá na Rádio Essência, 98,5 e 102,5. Você aceita o convite? O convite já está aceito. Então tá bom. Tá fechado. Obrigado pela sua participação. Nosso tempo está chegando ao final, mas eu quero que você deixe suas redes sociais. Wagner Alves 09 é o Instagram. Ali você já entra em contato com o Wagner. Wagner Alves 09 é o Instagram. Ali você me acha. Vamos bater papo, vamos conversar. Tá bom. Wagner, obrigado pela sua presença.